magnífico. Tua palavra é verdadeira e nós encontramos nela o refrigério para a nossa alma. Até esse momento, Pai, nesse culto, nós oferecemos a Ti louvor da nossa parte. Nós temos oferecido ao Senhor as nossas orações, as nossas contribuições. Estamos aqui, Pai, celebrando a unidade, mas eu entendo que a pregação é o momento em que o Senhor fala com cada um de nós. Eu não presumo, Pai, que eu falo com essas pessoas. Não é o desejo do meu coração ser aquele que fala a própria verdade para uma congregação, mas o meu desejo é ser um canal através do qual a Tua palavra é transmitida. Opera, Deus, essa grande bênção aqui hoje à noite, que todas as pessoas recebam a palavra, e que não apenas nesse santuário, mas onde houver alguém com a responsabilidade da pregação da palavra, que Teu Espírito derrame a unção e a capacidade para transmitir. E a todos aqueles que têm recebido a palavra, eu te peço, Deus, dê a todos a alegria de ouvir a palavra da salvação. Não permita, Deus, que nós sejamos atrapalhados de nenhuma forma, mas que o Teu Espírito Santo seja livre para agir, não só nesse ambiente, mas principalmente no coração de cada um de nós. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Para trazer, irmãos, a vocês o princípio dessa noite, eu quero te lembrar de um evento que aconteceu no mês de junho desse ano. Eu não sou lá um bom contador de histórias, né? Por isso nem conto muita história do púlpito, mas eu quero te mostrar como que conecta a história. No mês de junho desse ano, todos aqueles que acompanham notícias e acompanham a TV ou a internet ouviram a história do time de futebol lá da Tailândia. O nome em português não é lá tão glorioso assim, né? Os Javalis Selvagens, né? Nomezinho meio ruim para um time, mas é o nome do time dos meninos. Eles lá jogando seu futebol, tendo seu treinamento. Em dado momento, quando aquele futebol deles acaba, eles têm uma decisão de ir passear em uma caverna, em uma gruta, uma caverna essencialmente, lá na região deles. Vocês provavelmente acompanharam, né, que foram 12 meninos, treinador do time, eles entraram na caverna como era costume deles e andaram por ali, mas eles foram surpreendidos por uma inundação terrível. Aqueles meninos ficaram quase 2 semanas presos naquela caverna, inundados, tendo que ir mais e mais profundo daquele lugar. Não havia jeito de eles saírem sozinhos. Começa uma grande mobilização no mundo todo. Especialistas de vários países, e não só da Tailândia, foram para lá. Mobilizaram recursos materiais, recursos técnicos, mergulhadores, e aqueles meninos foram salvos em uma operação magnífica de mergulho, de transporte. Aquilo foi um sucesso. Para que aqueles meninos fossem resgatados, houve um mergulhador tailandês que perdeu a própria vida enquanto mergulhava para chegar onde os meninos estavam. A história, irmãos, teve uma grande repercussão. Foi uma história que trouxe uma comoção muito grande. Eu acho até que nós oramos na igreja num culto de quarta-feira. Foi um negócio que mexeu com as pessoas, porque meninos numa situação daquela, necessitando de um resgate. Quando tudo acaba bem, graças a Deus, os 13 são resgatados, faz-se aquele alarde, aquela publicidade da imprensa, aquela transmissão falando o que aconteceu depois. Eles foram filmados, eles foram realmente apresentados na TV, ganharam fama, ganharam ingresso para ir para assistir a Copa do Mundo, eles tiveram uma série de benefícios, alguns deles adeptos do budismo, inclusive se tornaram monges. E fez então uma série de demonstrações daquilo que aconteceu, no que é para nós um resgate épico e histórico. Mas pense, irmãos, a história é linda. A história, ela é vibrante, ela é correta, é animadora. Ouvir que pessoas foram resgatadas deve sempre trazer à nossa mente e coração gratidão. E quando eu penso, irmãos, em histórias de resgate, eu sempre me deparo com pessoas narrando o estado de pessoas que precisam de resgate. Eu observo uma narrativa a respeito das qualidades dos resgatadores.
E nós observamos como eles contam a vida após o resgate daqueles que foram resgatados. Fala-se das condições, fala-se dos resgatadores, fala-se do episódio, fala-se da ocasião, fala-se da vida pós-resgate, dá-se uma audiência muito grande, todos são heróis, todos se gloriam porque esses meninos foram resgatados. Mas o que passa na minha cabeça, irmãos, é o seguinte fato: eu celebro resgates quando são contados, mas tem um resgate que não tem recebido a atenção devida. Pessoas estavam em uma condição ruim, um resgatador qualificado veio à tona, oferece uma vida pós-resgate gloriosa, e pouco tem se falado desse ato, desse evento precioso. Estou falando com vocês, irmãos, que existe uma história de resgate que não se limita a algumas pessoas, mas existe uma história de resgate em andamento na história humana, que foi planejada por sua causa, que foi planejado por minha causa, porque estávamos e estamos em condição miserável. Alguém capaz teve que vir para nos dar uma história nova após esse resgate. E sabe o que me incomoda? É que tem se falado pouco e valorizado pouco isso que Deus tem feito. Quando eu abro a Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, salta aos meus olhos e salta aos olhos de todo aquele que lê a Bíblia, que a Bíblia narra para nós a história da redenção humana, a história do modo como Deus está salvando pessoas necessitadas, dando a elas uma nova vida aqui e prometendo algo que se estende além dessa vida. Na verdade, irmãos, a Bíblia, ela poderia ser dita também como um livro épico, que narra a história de um resgate, não de 13 pessoas, não de um povo apenas, mas de todos aqueles que aceitam e recebem esse resgate. Meus irmãos, eu fui alvo de um resgate, você foi alvo de um resgate. Temos que contar para o mundo, temos que dizer como estávamos, temos que dizer quem veio ao nosso encontro, e precisamos dizer aquilo que Ele oferece depois. Mas sabe, onde há um ponto aqui importante, quando eu penso nisso, concordo com o C.S. Lewis, num livro que estou lendo para as minhas devoções pessoais. O livro se chama Cristianismo Puro e Simples. E o C.S. Lewis, ele narra muito naquele livro a condição humana, sua relação com o certo e errado, sua relação com Deus, mostrando como o homem deve se ver à luz do todo. Irmãos, ótimo livro, porque o escritor é ótimo. E uma coisa que ele fala nessas páginas que estou lendo esses dias, é que o ser humano ele é incapaz de admitir a história de Deus em relação a si, porque o homem ainda não está sendo capaz de ver ele mesmo como alguém necessitado. Esse é o grande aspecto, irmãos, da história humana. O ser humano dificilmente é alcançado por um precioso resgate de Deus, porque o ser humano não aceita o fato de que precisa urgentemente ser resgatado. E sabe de uma coisa, irmãos? Isso vai contra o ego, isso vai contra a nossa natureza humana, isso vai contra aquilo que nós adquirimos ao longo da vida, porque muitos de nós não conseguem admitir no fundo do coração, que precisam de alguém além de si mesmo, para fazer por ele aquilo que não pode, com todo o esforço possível. E sabe de uma coisa, irmãos? Enquanto a humanidade não admitir a sua condição, ela não vai ser participante desse glorioso processo que Deus tem feito ao longo dos anos. Eu quero te convencer nessa noite de que você precisa de um resgatador. E para isso, nós vamos ler Colossenses capítulo 1. E eu quero te mostrar em alguns versículos como Deus nos revela essa verdade e como essa história preciosa se desenrola na vida de todo aquele que entende. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler os versículos alternadamente, tá joia? Nós vamos ler versículos 13, 14 e 21. Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14
e 21. Depois nós vamos ler todos os outros versículos da passagem, mas por enquanto, apenas esses 3. Colossenses 1, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Pulemos, irmãos, para o versículo 21. E a vós outros, que também outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Paremos aqui, irmãos, porque aqui há muito detalhe importante para nós. Observe que versículo 13, 14 e 21, eles fazem uma apresentação do homem. Quando nós lemos o versículo 13, nós vemos Deus em ação em favor de uma humanidade necessitada. O apóstolo Paulo diz: Ele, Deus, Ele vos deu, vamos de novo, irmãos, já estou pulando a perspectiva. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para um reino onde o Filho de Deus, o amado Filho de Deus, está presente. Versículo 13, irmãos, diz que o homem se encontra em um império de trevas. Quando a palavra de Deus fala que Deus está oferecendo uma retirada, um resgate do homem de um império ruim que se encontra para colocá-lo em outro, Deus aqui, irmãos, Ele nos mostra que esse mundo onde nós estamos, ele tem a presença de 2 impérios e 2 reinos. Quando olhamos para esse mundo, irmãos, existe o império das trevas, existe o reino do Filho de Deus, e a palavra fala que a entrada do homem no reino do Filho do amor de Deus, só se dá quando o homem é arrancado, tirado, transportado, mas a melhor palavra é arrancado por um resgate intenso, dramático, do império das trevas. A grande verdade, irmãos, é que nós não nascemos no reino do Filho de Deus. A grande verdade é que, ao contrário do que nós aprendemos na nossa vida cotidiana, nós não nascemos nos braços de Deus. O homem nasce debaixo do grande amor de Deus, mas o homem não nasce em posse de Deus, porque isso acontece num ato de escolha também. Mas quando nós observamos esse versículo, o apóstolo Paulo vai dizer que existe o império das trevas e que o homem precisa ser tirado dali de alguma forma. Sabe de uma coisa, irmãos? Trevas trazem a ideia de maldade. Trevas trazem o conceito de engano, mentira e sofrimento. E nós todos nascemos no império das trevas. Versículo 14 diz que em Jesus, o Filho do amor de Deus, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Observem isso, irmãos. Quando Deus olha para nós, Ele não vê a humanidade como uma humanidade pronta, preparada, perfeita, vestida da vestidura ideal, muito pelo contrário. Quando Paulo escreve esse livro, ele vai dizer: nós precisamos ser arrancados do império das trevas, porque é ali que nós estamos num ato natural de vida. Mas Paulo vai dizer também que todos nós precisamos de 2 coisas, de remissão e de redenção. Quando a palavra fala, irmãos, que Deus, Ele nos dá através de Jesus redenção e remissão dos pecados, o apóstolo Paulo está dizendo, na verdade, que nós estamos precisando de uma renovação, de uma regeneração. Remissão de pecados significa perdão de pecados, e redenção significa libertação. Quando Deus olha para a humanidade, irmãos, é como se Deus nos visse sujos e aprisionados. Pessoas que precisam ser perdoadas, purificadas e libertas. Veja a condição humana, irmãos. Pessoas que naturalmente são influenciadas pelo império das trevas. Pessoas que precisam ser alvo da redenção, ou seja, da libertação.
pessoas que precisam ser alvos do perdão dos pecados. Versículo 21 fala mais: e a vocês, que em outro tempo eram considerados estranhos e inimigos por causa das obras más que praticam. Paulo, irmãos, ele não usa sutileza para falar disso. Da ótica de Paulo, o homem nasce inimigo e estranho em relação a Deus. Para Paulo, irmãos, o princípio é óbvio. Nós não nascemos conhecidos, nós não nascemos chegados, não nascemos parentes, não nascemos conectados com Deus, muito pelo contrário. E Paulo, que já disse que nós nascemos no império das trevas, que precisamos de perdão, que precisamos de libertação, que nós éramos em um dado tempo da nossa história pessoas estranhas a Deus e pessoas inimigas de Deus. Eu te pergunto, será que nós não precisamos, irmãos, de um resgate? Será que quando nós olhamos a história humana não precisa de uma intervenção divina? Se é o império das trevas que predomina, se o homem precisa ser perdoado, regenerado e liberto, se o homem é considerado inimigo e estranho de Deus, é como se Deus não conhecesse ele como alguém que lhe é pertencente. A grande pergunta que fica para mim, irmãos, é: a humanidade não precisa de resgate? Será possível que não? Eu vou, irmãos, afunilar a pergunta. Será que nós nos vemos nessa condição? Será que a nossa natureza humana, ela nos permite reconhecermos nós, naturalmente, pelos nossos esforços, como pessoas que têm a influência da mentira e do engano? Pessoas que precisam de redenção, de libertação e perdão? Será que nós reconhecemos que por nós mesmos não seríamos conhecidos de Deus? O homem é visto, irmãos, como um servo da maldade, que, indiferente à existência de Deus, se afunda mais e mais. Ele não pode ser liberto pelo Senhor a quem serve a própria maldade, porque o interesse do mal que predomina nesse mundo é que o homem vá sempre mais fundo, que ele fique mais perdido, que ele se torne cada vez mais malvado e que ele se distancie mais da luz. Quando eu olho, irmãos, para o cenário à minha volta, eu vejo que é um cenário que nos empurra mais para o fundo da caverna, mais para o fundo da caverna, mais distante da luz, mais distante de ajuda. Você não precisa disso, isso não é necessário, você não precisa de ninguém, você pode salvar-se a si mesmo, você não precisa. Irmãos, a dinâmica é exatamente essa. É um negócio que existe, que influencia, é um negócio que parece que permeia a existência humana, de criar no homem uma autossuficiência, uma capacidade que ele acha que tem, de no momento necessário, ele simplesmente sair da profundeza onde se encontra. E o homem fala: não, eu sou assim, mas eu mudo a hora que eu quiser. Eu abandono a bebida quando eu quiser, eu abandono o cigarro quando eu quiser, eu abandono o crime quando eu quiser, eu faço tudo quanto eu quiser, quando eu quiser. E me incomoda, irmãos, ver que o homem acha que ele tem um poder que ele não tem, porque não tem. Eu descubro que no ato da minha força e do meu esforço, eu sou capaz de muito pouca coisa. E quanto mais com respeito à minha vida em relação a Deus. Eu não posso, irmãos, ser livre do império das trevas por mim, porque alguém tem que estender a mão e me arrancar. Eu não posso perdoar a mim mesmo. Eu não posso libertar a mim mesmo. Eu não posso me tornar conhecido de Deus por mim mesmo. E é por isso que versículo 13 diz, e eu quero ler com você de novo, quando fala: Deus nos libertou do império das trevas, e esse Deus, não eu, Ele me transportou. Eu não posso transportar-me sozinho para o reino do Filho do amor dEle. É nesse Jesus que temos a redenção, a remissão dos pecados. Não é um negócio que está em nós, irmãos.
O ser arrancado das trevas não diz respeito a mim. O ser parte do reino de Deus não diz respeito a mim. O perdão de pecados não diz respeito a mim. A minha libertação não diz respeito a mim. Porque era necessário que um resgatador capaz surgisse em nosso favor. A humanidade precisa, irmãos. Nós precisamos. E é por isso que Deus envia a pessoa ideal para o nosso resgate. Veja quem é esse homem. Veja que descrição precisa. Fala no versículo 15. Esse Jesus, ele é a imagem de Deus. Ele é o Deus visível. Aquele que você não pode ver, Jesus é Deus. Quando pensar em Deus, pense em Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele tem a posição número 1, ele é o primeiro. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Tudo o que está nos céus, tudo o que está na terra, tudo o que se vê, aquilo que se não vê, sejam os governos, sejam os soberanos, sejam as autoridades, sejam os reinados, tudo foi criado por meio dele. E não apenas foi criado por ele. O versículo termina dizendo que tudo foi criado para ele. Ele criou tudo para ele. Ele é antes de todas as coisas. E apenas assim ele poderia ter criado tudo, porque ele é anterior a tudo, ele é eterno. E é nele que tudo subsiste. Ele não é apenas criador, irmãos. Ele é a sustentação da criação. Fala no versículo 18, ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio, o primeiro de entre os mortos, porque ele ressuscitou, para que em todas as coisas ele tenha a prioridade. Jesus Cristo, irmãos, é visto como a cabeça, ele é o Senhor, o governo do corpo, a cabeça da igreja é Cristo. E ele deve ter a prioridade em todas as coisas. Aqui eu abro um parêntese, irmãos. A igreja não tem a ver com as pessoas. O culto não tem a ver com as pessoas. O mundo não tem a ver com as pessoas, irmãos. Tudo tem a ver com Cristo. Tudo tem a ver com Deus, a prioridade é dele. Não tem a ver com aquilo que o homem gosta, com aquilo que não gosta. Quantas vezes eu vejo o homem tentando criar seu próprio reino naquilo que é posse de Deus. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas eu não gosto daquilo. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas eu não gosto daquilo outro. E a grande pergunta é, o homem tem que gostar, irmãos? Jesus tem que gostar. A prioridade é dele, ele é a cabeça. Agradamos a cabeça em todo e qualquer assunto possível. Vai dizer no versículo 19, na continuidade diz: porque aprouve a Deus que na pessoa de Jesus residisse a totalidade. Que na pessoa de Jesus, irmãos, residisse a totalidade da divindade, do poder, da dignidade, da glória. Em Cristo tudo reside. E fala no versículo 20: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele mesmo, reconciliasse com ele mesmo todas as coisas, as que estão na terra e as que estão nos céus. Irmãos, olha isso que fala no versículo 20. Fala, irmãos, que Jesus Cristo fez uma obra tão grande, uma obra tão plena, que não se limita apenas à terra. Sabe de uma coisa? Quando Cristo morreu na cruz, ele não estava apenas, irmãos, formando um grupo de seguidores. Jesus estava reconciliando céus e terra. Jesus estava harmonizando a criação arruinada pela influência do império das trevas e da maldade. Jesus estava operando uma paz que passa a existir entre céu e terra. A obra de Cristo, irmãos, ela não é uma obra humana. Ela não se limita àquilo que foi feito na terra. Quando nós olhamos a morte de Cristo naquela cruz, aquela morte de cruz era para que houvesse paz,
para que houvesse reconciliação, para que céus e terra pudessem estar agora unificados com Deus de novo. E o versículo 20 fala que Jesus Cristo não é apenas o reconciliador, mas que Ele é também a pessoa com a qual a criação é reconciliada. O versículo 20 fala que Ele não apenas estava reconciliando o mundo, mas essa reconciliação era em relação a Ele mesmo. Quando eu olho para Jesus Cristo, irmãos, eu poderia dizer para vocês que Ele investe em um resgate, quando Ele está resgatando pessoas para Ele mesmo. Não é que Jesus Cristo mandou outro para resgatar pessoas para Ele. Não é que Jesus Cristo estava pensando assim, eu vou mandar o arcanjo Miguel, porque ele é poderoso. Lá em Daniel 9, fala que o Miguel guerreou contra o príncipe da Pérsia e venceu, e o arcanjo Miguel é poderosíssimo. Eu mando então Miguel e ele resgata o povo para mim. Não é que Jesus Cristo manda suas legiões salvar os homens para Ele. O resgate de Cristo é diferente de tudo, irmãos. Porque Ele decide vir até aqui para resgatar tudo, por Ele mesmo, para Ele mesmo. Ele não depende de terceiros. A intenção de Cristo em resgatar pessoas do império das trevas, pessoas que precisam de perdão, libertação, porque são estranhas. A intenção dele era, eu vou e resgato todos eles e trago para mim. Eu mesmo vou cumprir essa missão. Sabe de uma coisa, irmãos? A obra de Cristo, ela constrange o homem. Ela constrange o homem porque Ele fez a entrega de si espontaneamente. Não é que Cristo foi forçado. Não é que Ele foi coagido. Não é como se o Deus Pai tivesse dito, Deus Filho, você vai ter que ir, goste ou não, você vai ter que ir lá, eu estou te mandando, sou o Pai, eu mando. E o Filho tem que obedecer ao Pai. Não tem nada disso, irmãos. O próprio Jesus vai dizer em João 10, Ele vai dizer, minha vida não é tirada por ninguém, eu dou espontaneamente. Ele vai dizer, irmãos, ao longo de toda a palavra, que foi o ato voluntário dele, em harmonia com a vontade do Pai, que tudo aquilo acontecesse. E agora ele diz, ele estava reconciliando no seu corpo, tudo que existe no céu e na terra, para que tudo fosse harmonizado com ele mesmo. Eu poderia dizer, irmãos, que Jesus Cristo decidiu pular nesse abismo chamado terra, para o nosso resgate. Ele não contratou equipes de mergulho. Ele não usou meios fora dele mesmo. Ele fez isso espontaneamente. Sabe por quê? Porque ele sabia que o homem precisa. Porque ele sabia que o Tiago precisa, que a Elza precisa, que a Jaqueline precisa, que todos precisam. E sabe o que é hilário disso tudo, irmãos? É que muitos dizem, eu não preciso. É engraçado isso, não é? Pensar que Ele sabe que a gente precisa. E não só sabe que Ele destitui-se da sua glória, desce a esse mundo, se rebaixa a essa condição humana, fica exposto em seminudez na cruz do Calvário, dizendo, fiz isso por vocês, porque vocês precisam, e os homens são capazes de olhar, desdenhar, como se não precisassem. Irmãos, que orgulho, que ignorância. Sabe o que eu posso dizer disso, irmãos? A pessoa ainda está cega no império das trevas. Essa pessoa ainda é cega pelo engano. Essa pessoa precisa do resgate. E nessa noite, irmãos, eu digo a vocês, o nosso estado humano, ele é deplorável. Nossa condição humana, apesar de bondades que praticamos, não é bom o suficiente perante Deus. E é por causa disso que um resgatador qualificado desce até essa terra, assumindo o nosso lugar. E ele faz aquilo que nós precisamos, para nos dar uma nova vida, uma vida pós-resgate. Que vida é essa? Leia versículo 21 de novo comigo, por favor. Versículo 21 diz, e a vós outros,
que em outro tempo éreis estranhos, e eram inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Irmãos, da ótica de Deus, as obras humanas más, não são obras assim, erradinhas, um deslize. Não, para Deus é maligno, a palavra é maligno. Agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para vos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha qual é a intenção de Jesus, irmãos. Ele desce dos céus, mergulha na morte, para resgatar pessoas necessitadas, com uma intenção: pegar aquele homem, que é servo do império das trevas, sujo, preso, inimigo, estranho, lavá-lo, libertá-lo das suas prisões, dar-lhe uma nova vida e colocá-lo de pé. Colocá-lo de pé, irmãos. Apresentar um homem diante dele é da ótica bíblica. Pegar aquele que não tem valor, porque no império das trevas homem nenhum tem valor. Pegar aquela pessoa que precisa de perdão, que precisa de libertação, dar a ela uma nova vida, aprumar aquela pessoa, colocá-la de pé diante dele, numa nova condição. Jesus, irmãos, ele fez tudo isso para que o homem não precisasse mais viver na condição miserável em que vive, mas que esse homem possa ser erguido em santidade, sem dedos apontados para ele, sem falhas evidentes que possam trazer-lhe repreensão. Foi por isso que Deus morreu naquela cruz. Sabe, irmãos, a obra de Cristo apenas dignifica o homem. No fim das contas, tudo o que Jesus Cristo almeja para o homem é dignificá-lo, é tirá-lo dos joelhos, é tirá-lo do abismo, é tirá-lo da incredulidade, é tirá-lo da incerteza. Certamente, irmãos, é tirá-lo da ruína moral, emocional, espiritual, é tirá-lo da degradação do próprio corpo, é tirá-lo de uma vida onde vive desorientado, como uma folha que é levada de lado a lado e nunca encontra um lugar onde se é feliz de verdade. É tirá-lo de tudo aquilo que engana, de tudo aquilo que subtrai do homem aquilo que é precioso. E no fim das contas é como ele dissesse: eu desci aqui, eu ofereci meu corpo na morte, para que eu pudesse erguê-lo e colocá-lo diante de mim, não numa condição miserável, não como uma pessoa derrotada, não como alguém que está ali fazendo beicinho, porque está a vida ruim, não, mas é para colocar aquela pessoa numa condição digna, uma condição, irmãos, que por si mesmo o homem não é capaz de se colocar. Eu sei que eu, Tiago, eu posso me colocar perante essa sociedade como um homem justo, eu posso me colocar como um homem íntegro, como um bom cidadão. Eu sei que eu poderia ganhar uma placa de bom cidadão dessa cidade aqui pelo meu esforço, mas eu jamais, irmãos, jamais poderia me colocar numa condição de santo, inculpável, porque eu tenho culpas, por melhor que eu tente ser, e irrepreensível. Isso eu não posso por mim mesmo. E é por isso que aquele resgatador capacitado, que pode ser chamado de rei porque ele tem um reino, que pode ser chamado de salvador porque ele perdoa os nossos pecados, que pode ser chamado de criador porque ele criou tudo, que pode ser chamado de Deus porque ele é a imagem visível de Deus, e que deve ser chamado de Senhor porque ele é a cabeça da igreja, dessa instituição preciosa. É por causa disso que o Rei, o Salvador, Deus, o Senhor, ele mergulha na morte, para que ele pudesse colocar o homem de pé diante de si. Pasmem, irmãos, os homens não querem
Porque, como diz o C.S. Lewis, eles não admitem porque são orgulhosos. Não admitem, não reconhecem. O homem é orgulhoso, irmãos. Nós somos orgulhosos, irmãos. Isso me deixa bravo. Quem é o homem para desdenhar Deus, irmãos? Isso me frustra, irmãos. E não estou falando de obras externas, mas quando paro para pensar que alguém que é chamado de Rei, Salvador, Deus, Criador e Senhor, mergulha aqui em meu resgate, ele costuma ser desdenhado, costuma ser ignorado, costuma ser desobedecido descaradamente, ele costuma ser colocado na gaveta, ele é colocado em segundo plano, ele é colocado atrás de tudo. Mas quem desceu à morte por mim, irmãos? A maioria das pessoas que nos roubam de Deus, elas não morreriam por nós, irmãos. Elas não morreriam. Aqueles que estão tentando afastar a gente das coisas do Senhor. E quando falo isso, irmãos, deve estar parecendo aquela crentice de falar que tem que ir na igreja todo dia, que tem que ler a Bíblia todo dia, que tem que orar todo dia. Mas sabe, irmãos, o que frustra é que toda hora tem alguém ou alguma coisa para roubar o homem de uma relação mais próxima e íntima com esse Deus. E essas pessoas, irmãos, não fariam por mim o que Deus fez, porque elas não podem. Vai à igreja não, lê a Bíblia não, faz isso não, faz aquilo outro, vai em tal lugar, fuma esse negócio aqui, bebe aquele negócio ali, faz tal coisa no seu corpo ali, faz aquilo ali, irmãos. A gente não enxerga, essas pessoas estão nos afundando mais e mais. A gente não enxerga porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é meu amigo, porque é meu namorado, porque é minha esposa. Mas, irmãos, se alguém em algum nível, seja ele uma coisa grande ou pequena, ela interfere na minha relação íntima com Deus, essa pessoa, ela não quer o meu bem. Ela não quer o meu bem. Uma pessoa que quer meu bem, irmãos, não me fala para fumar maconha, não. Uma pessoa que quer meu bem não me ensina a ficar bebendo coisas ruins, não. Uma pessoa que quer meu bem, irmãos, nunca vai dizer, vai à igreja não, bobo, está frio. Deus desceu à morte, irmãos, para resgatar pessoas. Não foi o mergulhador da Austrália, do Reino Unido, não foi o mergulhador que deu a vida, lá da Tailândia. Foi um rei, foi um salvador, foi um Deus, foi o Criador, foi o Senhor de todas as coisas, que fez isso por pessoas como nós, para nos colocar de pé, em uma condição santa, irrepreensível e inculpável. Poderíamos desdenhar esse Deus? Paulo vai terminar dizendo, versículo 21 de novo fala, e a vós outros também, que em outro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras malignas. Agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos diante dele, colocar-vos de pé, em uma condição santa, sem culpa, sem motivos de irrepreensão. Veja, irmãos, a conjunção condicional agora. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmados, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. É aqui, irmãos, onde Paulo conclui o raciocínio dizendo, esse Deus fez tudo isso por nós, para nos colocar de pé em santidade, sem culpa, sem motivos de sermos repreendidos, em uma posição diante dele, com uma condição, se permanecermos firmados e alicerçados na fé. Irmãos, uma coisa firme,
Não é um negócio que é colocado na terra, uns 5 centímetros. Vai fazer uma cerca lá na sua casa, vai pendurar um negócio para fazer um varal. O povo não mora mais em casa, né, irmãos? Não sabe o que é fazer suporte para o varal, né? Botar um negócio lá na sua horta, vai fincar um mourão lá para fazer um suporte. Aí você fala, não, põe uns 5 centímetros só que está firme. Isso é firme, irmãos? Não é nada. Você põe um negócio fundo mesmo, você fala, não, cava fundo, põe esse trem lá, bota pedra, soca mesmo, o negócio tem que estar firme. Um negócio firme, irmãos, ele é profundo, foi feito de maneira intencional, aquilo não é raso, é firme. E Paulo vai dizer que não é apenas firme, que é também alicerçado. Alicerçado, irmãos, é com alicerce sólido, uma estrutura capaz de suportar uma construção grande. Paulo diz: você só será apresentado perante Deus nas 3 condições que Ele espera, se permanecer firme e alicerçado. Irmãos, esse se é um dedo apontado para vocês e para mim. É como se Ele dissesse: fiz tudo para você, e você vai ser capaz de estar diante de mim um dia, se. E Ele vai dizer mais: se é que permaneceis na fé, alicerçado e firmes. Olha a continuação, irmãos. Não vos deixando afastar da certeza que o Evangelho traz. Pense, irmãos. A conjunção condicional aponta 2 questões: a firmeza estável e não permitindo que nada nos afaste daquilo que o Evangelho nos apresenta. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque muitas coisas e muitas pessoas trabalham para nos afastar da esperança do Evangelho. Mas lembre-se, ficará de pé, de maneira santa, inculpável e irrepreensível perante Deus, apenas aqueles que cumprem a condição da firmeza e da permanência na certeza que o Evangelho traz. É necessário essa noite, irmãos, que saiamos daqui respondendo a essa condição, que nós reconheçamos a nossa condição humana, que sejamos capazes de reconhecer que por nós mesmos não podemos, que nós saiamos daqui gratos, porque um Rei, um Salvador, Deus, Criador e Senhor, desceu à morte por minha causa, para que Ele pudesse, estendendo suas mãos, colocar-me de pé, para que eu possa ser apresentado perante Ele em uma condição digna. Mas lembre-se, existe o se. E cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pessoa que tem o juízo formado, precisa corresponder positivamente a essa condição. E sabe, irmãos, nem todos fazem bom uso da oportunidade que têm. Essa conjunção que Paulo coloca aqui, ela acaba sendo a cláusula da nossa condenação. Porque eu recebi, irmãos, essa graça de Deus. Mas a grande questão é, poucos são firmes e poucos permanecem na esperança do Evangelho. Porque se deixam afastar. Porque se deixam levar. Porque brincam, irmãos. Porque desdenham. Desdenham Deus. Desdenham o Criador. Desdenham o Salvador. Coloca Ele atrás da novela. Coloca atrás do WhatsApp. Coloca atrás do Facebook. Coloca atrás da televisão. Coloca atrás de futebol. Coloca atrás da rua. Coloca, meus irmãos, coloca atrás de tudo. E eu não, Deus livre, não quero ser um pregador moralista. Mas, irmãos, Deus está atrás de muita coisa. Mas lembre-se, Ele é o Deus que desceu em resgate. Vamos orar, irmãos. Oh Deus, eu gostaria, Pai, que o Senhor trouxesse ao nosso coração a compreensão disso que lemos. Não são palavras minhas, Pai, e eu não poderia dizê-las. E nem falo, Pai, como alguém que é pleno dentro disso.
Nós não somos aqui, Pai, pessoas divididas em bons e maus. Não estamos aqui divididos entre aqueles que são justos e os que não são. Pelo contrário, Deus, o Senhor, nos conhece e sabe quem somos. Faz-nos enxergar quem somos, Deus. Faz-nos enxergar quem somos. Faz-nos enxergar, ó Pai, que os pequenos deslizes, que os pequenos jeitinhos, que as pequenas concessões, que aquelas coisinhas que não são ruins aos olhos humanos, porque os homens não veem, que aos olhos do Senhor aquilo é chamado de maligno. Faz-nos enxergar, Deus, a obra realizada por alguém qualificado. E faz-nos entender, Deus, que esse Jesus fez tudo isso para nos erguer em uma condição digna, se cumprirmos as condições. Eu te peço, Deus, ajuda-nos a ser firmes e alicerçados na fé. Que a nossa fé não seja, Pai, algo que é da boca para fora. Que não seja algo que é do domingo, ou que é de uma conversação com outro crente. Mas que a nossa fé seja aquilo que move a nossa vida o tempo todo. E nos ajude, Deus, a sermos estáveis no Evangelho, para que nada e ninguém nos afaste daquilo que Ele nos garante como certeza. Eu glorifico o Senhor, Deus, pela palavra que o Senhor nos traz, e te peço, planta em nosso coração, em Cristo Jesus. Amém.